Agora, quero apresentar para vocês a maravilhosa Thaís Costa. Seja muito bem-vinda, minha querida. Oi, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Como vocês estão, na verdade, né? Todos que estão nos assistindo, uma honra estar aqui com vocês. Um prazer enorme poder compartilhar um pouco da minha história com vocês, do meu conhecimento nessa tarde com mulheres tão incríveis. Legal. A gente está também muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui hoje, né? Sempre você, que é uma pessoa tão ocupada, né, com seus afazeres, com o propósito no qual Deus te levantou. Mas mesmo assim, nós estamos bem felizes mesmo de te ter aqui, te conhecer. Eu que fico feliz de poder compartilhar. A gente tem a vida corrida mesmo, né? Todas nós, eu acho que hoje em dia nossa vida tem essa mais acelerada mesmo para quem empreende, para quem né, tem casa, filho, coisas para fazer. Então, são muitas coisas que a gente tem no dia a dia, mas para mim poder tirar um tempo para compartilhar com mulheres que buscam investir em conhecimento, investir em autoconhecimento, isso é importante demais. E para mim é uma honra poder estar aqui presente com vocês. Maravilha, Thaís. E eu já quero iniciar aqui, né, conhecendo um pouco mais. Eu gostaria que você mesma falasse quem que é a Thaís Costa. Sim, a Thaís Costa, em primeiro lugar, é uma mulher muito amada por Deus, filha do rei, eu sempre falo isso, eu sou filha do rei, sou princesa, sou uma mulher cristã, casada, muito feliz, mãe de um anjo, sou empresária, empreendedora, trabalho ajudando pessoas a transmitirem através da sua imagem, do seu posicionamento, quem elas são, as suas habilidades e competências, ajudo pessoas a realmente se enxergarem na sua melhor versão, então eu sou essa mulher que tem um temperamento mais pacificador, mais fleumático, que ama realmente conexões, ajudar pessoas. Eu acho que, resumindo, é isso. Eu adoro fazer relacionamentos e novas conexões. Nossa, que maravilha. E Thaís, a gente viu, né, que você tem esse trabalho com imagem e estilo. Muitas Sim. pessoas até pensam que consultoria de imagem é apenas sobre roupas. O que realmente significa imagem e estilo? Realmente, como você falou, né? Muitas pessoas pensam que imagem pessoal, marketing pessoal é só a nossa roupa. E, na verdade, tudo começa muito dentro da nossa mente, sabe? É muito como você se enxerga. Não é só roupa, não é só o seu estilo. É entender e dar clareza aos seus objetivos, aquilo que você quer compartilhar sobre você, como você quer se apresentar para o mundo, quem é você de verdade. Então, não é só a roupa, porque antes da roupa vem, né, tudo aquilo que representa para mim a minha imagem. Então, quando eu respondi sobre quem eu sou, isso é um dos pontos mais importantes dentro da consultoria das nossas análises. O primeiro passo é responder quem você é, do que você gosta, né, o que você anseia, quais são os seus objetivos, para depois a gente falar sobre roupas. Então, consultoria de imagem é muito além disso. É autoconhecimento, é autoimagem, é se perceber e se valorizar. Nossa, uau! E em que momento, Thaís, você percebeu que a imagem ela pode impactar a forma como uma mulher ela se posiciona, né, na vida e nas oportunidades? Dentro dos meus atendimentos, com várias clientes que já passaram, né, na minha consultoria, eu consigo identificar vários objetivos e consigo observar e identificar o quanto é importante a gente se posicionar, a gente colocar para fora realmente a nossa verdadeira essência, porque muitas de nós, não só mulheres, mas homens também, muitas pessoas têm ainda algumas crenças limitantes com relação à imagem. Muitas pessoas pensam que é apenas o meu conhecimento, o meu intelectual. E, na verdade, se você, óbvio, precisa buscar muito conhecimento, precisa se especializar, precisa ter experiências, mas se você não alinhar tudo isso à sua imagem, você está desvalorizando o seu conhecimento, o seu capital intelectual.
Então, à medida que eu fui fazendo atendimentos, identificando cada objetivo, a visão que as pessoas tinham de si, eu consegui observar isso, a importância que hoje a gente precisa dar para esses detalhes da nossa aparência. E você dá essa importância quando você reconhece a tua jornada. Quando você reconhece tudo aquilo que você fez durante a tua vida, as tuas experiências, os teus erros e acertos, e você reconhece quem você é de verdade. E aí é aí que entra a importância da consultoria de imagem, e é aí que a gente percebe o quanto isso faz diferença na vida das pessoas. Porque hoje em dia, na verdade, sempre foi assim, né, Milka? As pessoas, nós olhamos as pessoas primeiro pela forma que elas se apresentam, e depois a gente desperta o interesse em ouvi-las. Então, é por isso que a gente precisa se observar, e é por isso que a gente precisa entender que a imagem pessoal, ela é muito importante. E meu trabalho hoje, eu acredito que foi algo assim, o propósito de Deus para minha vida mesmo, porque eu me encontrei nessa profissão, eu me sinto realizada em ver as pessoas conseguindo colocar o seu melhor todos os dias para fora, sabe? Se observando mais, se atentando aos detalhes, saindo do automático e entendendo que a imagem vai impactar a vida delas se elas se preocuparem com isso, vai estreitar relacionamentos, vai diminuir as chances negativas de um negócio que ela poderia fazer e poderia não dar certo, mas a imagem faz com que as pessoas se conectem muito mais rápido com a gente. Ou não, né? Depende muito de como a gente se apresenta. Sim, é verdade. Nossa, uau. Eu lembro que quando eu te conheci, Thaís, foi numa vinda que você veio na minha cidade. Já tem um tempinho, né? Gente, e o que mais me marcou é a sua delicadeza e, de fato, né, a forma com que você se posicionou como uma mulher segura, né, com uma história que você contou na época. E eu achei assim muito lindo, tanto, né, que eu mantive desde aquela época até agora essa amizade, né, na rede social. E quando a gente montou tudo isso, né, o projeto e tal, você foi uma das primeiras mulheres que eu pensei, porque eu falei, gente, a Thaís é perfeita. E contei um pouquinho do que eu já sabia, da minha experiência, de como eu havia te conhecido, né? Eu falei, é uma mulher especial, né? Que ela tem uma história assim, exata e tal. E eu não estava enganada, não é? Eu acompanho o seu trabalho, né? Eu me divirto bastante lá com as coisas que você coloca. Gente, é muito necessário. É como, não é, Thaís? Eu não sei se esse exemplo eu acredito que vai ser um exemplão, porque quando uma pessoa está doente, ela precisa fazer uma consulta no médico para ela receber o remédio, a receita, né? E numa consultoria de imagem e estilo, a mesma coisa. Não pode a pessoa chegar lá só falar, você vai usar isso, isso, isso e aquilo. Não, existe todo um trabalho por trás disso, né, Thaís? É isso que eu sempre falo. A gente precisa primeiro fazer uma anamnese, né? Identificar ali todos os pontos da tua vida, como é a tua fase atual, como você se comporta, do que você gosta, do que você não gosta. E entender tudo isso, fazer esse exame antes de passar um remédio, né? Que a gente fala. Eu sempre falo esse exemplo, inclusive. Faço essa associação com a medicina, porque eu preciso entender o ponto que eu estou hoje, o que eu estou sentindo hoje e o que eu quero, né? Como eu quero me sentir no futuro. Então, para que eu consiga te passar um remédio, que seriam as peças certas para você, se posicionar da forma certa, da forma mais assertiva possível, para valorizar você, para valorizar os teus conhecimentos, as suas habilidades, eu preciso saber como você está. Então, é um trabalho a quatro mãos, é um trabalho que você precisa se dedicar, sim, de colocar em prática novas possibilidades, de testar coisas novas, para você conhecer realmente combinações, peças, se conhecer, se entender. Então, é um trabalho, assim, que é incrível, mas que precisa muito da dedicação também, porque senão não tem resultado. Isso, legal. Muito bacana mesmo. Existe uma diferença entre estar bem vestida e estar bem representada pela sua imagem? Com certeza, e vai do que eu acabei de falar, né? Quando você entende o que você deseja comunicar, você para de vestir aquela roupa só porque ela é bonita e porque você viu em uma modelo, em uma influenciadora, em uma pessoa que você gosta muito, você achou que ficaria legal para você, e aí você comprou aquela roupa, ficou bonita, mas talvez ela não te representa.
talvez ela não fala dos teus objetivos, talvez ela não consiga transmitir para as pessoas de verdade as tuas melhores qualidades, aquilo que você deseja. Um exemplo. Eu sou mulher, né? E aí eu sou mais romântica, tá? Mas eu gosto de roupas mais fluidas, de cores mais claras, de tons pastel. E aí o meu ambiente de trabalho e o meu objetivo profissional é transmitir mais seriedade, mais credibilidade, mais firmeza. E aí, se eu usar o que eu gosto e o que eu acho bonito, né, um vestido bem rodado, de renda, um vestido delicado, que é lindíssimo, eu vou estar muito bonita, mas eu não vou estar representando de verdade aquilo que eu desejo transmitir para as pessoas. E aí as pessoas pensam assim, tá, mas aí eu não posso vestir o que eu gosto, como é que eu vou transmitir a minha essência, como é que a gente vai equilibrar isso? E aí é que entra a consultoria de imagem com estratégia. Porque eu não posso realmente deixar de usar o que eu gosto, mas eu posso pegar alguns elementos visuais do meu estilo, daquilo que me representa e adicionar na minha imagem no dia a dia. Então, ou seja, dentro desse exemplo, se eu tenho um estilo mais romântico e eu estou num ambiente que precisa de mais firmeza e seriedade, porque uma coisa não conversa com a outra, e não é anulando feminilidade, não é isso, mas a gente sabe que as cores e as formas, elas transmitem mensagens, são mensagens universais. Então, se eu estou num ambiente masculino, um ambiente que eu preciso de mais seriedade, se eu sou uma líder, por exemplo, uma empreendedora, que eu tenho uma equipe que eu preciso gerir, eu não posso me posicionar diante dessas pessoas do jeito que eu gosto, vestindo um vestidinho rodadinho, rosa, fluido, com rendas, porque isso cria na mente das pessoas uma sensação de muita leveza, de muita tranquilidade. E aí, quando você quer falar um pouco mais firme, gera um ruído na tua comunicação. Então, o que eu posso fazer? Eu vou trazer elementos, eu vou usar o rosa, mas eu vou usar o rosa em uma peça de alfaiataria, uma peça com linhas mais retas. Eu vou usar as cores mais claras, mas, de novo, equilibrando com peças mais estruturadas. Então, é para isso que serve a consultoria, para te ajudar a enxergar os detalhes da tua imagem, aquilo que você gosta, e alinhar isso com os teus objetivos. E muitas pessoas confundem, né? Ou são extremistas demais e usam os estilos, que são regras, ali é tudo muito certinho, e acaba não conseguindo da mesma forma se manter dentro de um estilo. Estilo não é você vestir um personagem, e também uma imagem intencional não é você vestir um personagem. A imagem intencional é quando você dá clareza ao que você deseja comunicar, e aí você tem estratégia por trás disso para comunicar o que você deseja e conseguir sustentar isso através da tua essência. Então, é um trabalho que realmente exige um entender maior sobre você, vários testes, são muitas coisas, mas é tão prazeroso você conseguir olhar no espelho e enxergar de verdade que aquela imagem te valoriza, que aquela imagem te representa, e isso só a gente faz na consultoria intencional mesmo, na consultoria de imagem, com todas as sessões, com os processos feitos, com o entendimento real do teu ambiente, de onde você está, de como você quer se sentir. Então, e é muito bom, né? É muito bom quando você tem um resultado positivo, e assim como várias das minhas clientes, eu fico muito feliz porque você consegue perceber que não é algo tão difícil. Você só precisa ter a estratégia certa por trás, e esse entendimento, sabe? Sim, bem legal. O interessante, né, Thaís, que quando nós estamos bem vestidas, isso passa total segurança no que nós vamos fazer. Quando a gente está inseguro ali com alguma coisa, meu Deus, pode saber um conteúdo inteiro, por exemplo, estar diante de uma apresentação, né? Aí a gente tenta, mas o fato de a gente não estar se sentindo bem com a roupa, com alguma coisa ali, prejudica todo um trabalho, né? A roupa, ela é uma ferramenta de comunicação, mas ela também é uma ferramenta que te possibilita ter mais confiança ou insegurança. Então, quando eu visto a roupa, como você acabou de falar, isso é a psicologia explica, né? Quando eu visto a roupa que eu me sinto bem, que me representa, é como se fosse minha armadura, né? Quando a gente põe a armadura, a gente se sente forte, poderoso, né? A gente assiste os filmes, enfim, que passam sobre super-heróis, quando colocam aquela roupa, eles se transformam. Porque aquela roupa representa quem eles são, a identidade deles.
E é exatamente isso. Quando você põe a roupa que representa você, você se sente bem, aquela roupa que tem um caimento excelente para o teu corpo, para a tua silhueta, você se sente bonita, segura, confiante. Então você tem vontade de gravar vídeos, você tem vontade de falar com as pessoas. Na hora que você vai falar sobre os seus valores, quanto você cobra em um serviço que você faz, você tem confiança e você fala sem medo, sem pensar que a pessoa vai pedir desconto, porque as pessoas até têm vergonha de pedir desconto quando você está bem posicionada e bem vestida. Então, a roupa, ela tem esse poder de trabalhar, é o de fora para dentro e o de dentro para fora. Quando eu ponho a roupa certa e eu estou num dia ruim, num dia que eu não estou legal por dentro, emocionalmente, e eu ponho uma roupa legal, eu faço uma maquiagem, esse efeito de fora para dentro me ajuda a me sentir melhor. E é a mesma coisa quando eu tô ruim, quando eu tô ruim por dentro, eu quero melhorar, eu coloco uma roupa legal. Então, isso faz muito sentido. E existe também o fato de a gente entender que o vestir, ele é emocional. Quando eu não tô bem, quando eu tô triste, quando eu tô deprimida, sofri uma decepção, uma frustração, eu tô com raiva, eu quero me vestir de uma forma para me esconder, de uma forma que eu não quero que ninguém me veja. Então a minha postura muda, eu fico introspectiva, eu visto uma roupa mais escura para me esconder. Então a roupa, ela tem essa mensagem, né? Ela transmite essa mensagem, ela tem um poder muito grande. E é importante a gente entender isso. E um convite que eu faço a todo mundo sempre, em qualquer lugar que eu vou falar, é: pare de se vestir no automático, comece a se olhar, a se observar, a entender como o teu corpo é estruturado, como são as tuas proporções, para você comprar as coisas certas, parar de usar sempre só o que você já está acostumado, sair da sua zona de conforto e se permitir conhecer novas possibilidades que vão te vestir de acordo com a tua essência de verdade. Legal, muito bom. Essa parte do autoconhecimento e identidade, né, Thaís? Muitas mulheres se sentem perdidas quando o assunto é estilo. Por onde uma mulher deve começar a descobrir o seu verdadeiro estilo? Eu quero só comentar aqui, por exemplo, na nossa região, né, nós moramos em Rondônia. É super quente. E uma das desculpas para as mulheres se vestirem mal é por causa disso, porque o clima é quente. Então, quanto menos roupa, para elas seria assim agradável, né? Mas o que torna muitas vezes vulgar e mal vestida, né? Sim, sim. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu sei que é calor, aqui em Manaus é muito quente também, então quanto Rondônia talvez seja até mais. E eu amo usar blazer, e as pessoas têm essa desculpa, mas é muito quente. Mas só que, gente, qualquer lugar muito quente, todos os ambientes são refrigerados. Então eu saio do meu carro que tem ar-condicionado, eu entro no ambiente que é refrigerado. Ou se, óbvio, eu vou andar em um lugar que é muito quente, eu não vou poder entrar em um lugar refrigerado, eu vou andar ao ar livre, ou eu pego transporte público, aí é óbvio que não dá para fazer isso sempre, mas eu consigo equilibrar, eu consigo ajustar. E eu tenho peças que vão substituir a estrutura de um blazer, por exemplo, é colocar um colete, é escolher as peças certas, sabe? É olhar, visualizar as peças e ver que as peças aquelas peças que fazem sentido para o que eu desejo. Então, para você se descobrir, entender o seu estilo, começa a olhar as fotos as roupas que você tem vestido, começa a observar o que aquilo representa para você, como você enxerga, né? Como você se avalia. Não tem como, gente, tem que começar pelo autoconhecimento, pela autoanálise. Eu preciso sim entender onde eu estou, o que eu estou fazendo, por que eu estou me vestindo assim. Aí eu consigo pensar qual é o meu estilo e ir ajustando, sabe? Porque se eu tenho um estilo, existe o estilo sexy, né? O estilo que a gente chama de mais glamouroso, gosto de marcar o corpo, gosto de mostrar um pouco mais. E eu consigo trabalhar esse estilo em todos os ambientes, sem ser vulgar. Então, mas eu preciso entender como fazer isso, sabe? Preciso entender que tem cores que representam esse estilo, tem decotes que representam esse estilo, tem tecidos, e aí eu vou adequando isso ao ambiente que eu estou. Mas sempre com moderação, sempre pensando no equilíbrio, sempre pensando na descrição, na elegância, para que você consiga transmitir de verdade o teu valor, né? Para que o teu corpo não seja o principal. Isso é sempre importante. As pessoas precisam olhar para a gente, nos ver bem vestidas, assim, representando quem nós somos de verdade. E não chamar a atenção devido a outros motivos. Né? Essa é a minha opinião, e eu acredito que
A gente precisa, Sim, sim, valorizar quem nós somos na nossa essência. E a roupa está aí para isso. Ou para expor demais, ou para transmitir aquilo que a gente realmente deseja. certo, maravilha. Imagem, autoestima, perdão, e posicionamento. Na sua experiência, Thaís, o que muda na vida de uma mulher quando ela começa a cuidar da própria imagem de forma intencional? Ela tem mais confiança, né? Autoconfiança, é isso, gente. Ninguém tira, sabe? Quando você tá bem por dentro, quando você se sente bem com o espelho, independente de como é a tua silhueta, mas você se sente bem com aquilo que você veste, aquilo que você coloca na sua aparência, a forma que você arruma o seu cabelo, como você se maquia. Quando você se sente bem, você se sente confiante. E aí é o que eu falei anteriormente. Quando você tá num ambiente profissional, por exemplo, que você se sente confiante, você não tem medo de falar quanto você cobra, você não tem medo dos nãos que você vai levar, porque você sabe, você está confiante que é um não hoje, mas amanhã vem um sim. Então, a roupa, a imagem bem representada, bem alinhada, estratégica, tem o poder de fazer com que a gente se sinta melhor, que a gente se sinta seguro e confiante. E isso aí não tem preço, porque é muito desafiador, tantas coisas que acontecem no nosso dia, na nossa vida, no mundo inteiro. E se a gente não está se sentindo bem com quem nós somos na nossa própria pele, aí fica um pouco mais difícil todos os problemas, né? Eles ficam ainda maiores. Então, quando você Isso. busca alinhar tudo isso, entender, sabe, fazer escolhas mais intencionais e assertivas para você, para tua imagem, poxa, já facilita muito a nossa vida, sabe? A nossa estima elevada, a gente tende cada vez mais a escolher o melhor, a não sentar em qualquer ambiente, em qualquer mesa, a ter relacionamentos mais saudáveis, então tudo melhora na nossa vida. É um conjunto de coisas assim que são Sim, incríveis. é verdade. Uau! E como que uma imagem pode ajudar uma mulher a se posicionar no trabalho, na família e até na fé? Tem uns videozinhos, né, Thaís? Não sei se você chegou a ver, dos vestidos a vácuo. No Uhum. Eu caso, sinto. falando da parte da igreja, né? Que é bem assim, que nem você falou, muitas mulheres gostam, né? De estar dessa forma, mas existe a forma de se vestir, para quem gosta, né? De forma que não vai ficar de forma vulgar, né? Sim, a gente precisa ter um bom senso, né? A gente precisa ter noção dos ambientes, entender onde a gente está inserido, entender se aquilo faz sentido para mim ou não, se é uma moda e se aquela moda faz sentido para mim, se aquela roupa faz sentido para mim. Então, trazendo ali para os ambientes, para todo, o meu estilo ele precisa ser coerente em qualquer ambiente que eu estou. Então, não dá para que se eu sou uma mulher cristã não dá para eu, na rua, usar uma roupa que eu não usaria na igreja. É incoerente, é incongruente com a minha mensagem, com quem eu sou. Então, quando a gente vai fazer uma análise de imagem, de estilo, a gente não determina essa roupa aqui é só para o trabalho, essa roupa aqui é só para sair, essa roupa aqui é só para a igreja. O seu guarda-roupa ele é um guarda-roupa que tem que ser funcional e ele tem que te vestir em todos os lugares, para todos os lugares. E esses vídeos, assim, com relação. Eu sempre falo, eu faço muitas palestras em igreja, né? E a gente precisa entender que quando eu cuido da forma que eu me apresento, quando eu entendo da minha proporção corporal, quando eu cuido desses detalhes, assim, de me olhar, de me conhecer, eu começo a preservar mais. E eu também preciso entender que eu tenho que cuidar do outro, sim, porque eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém. Então, eu tenho que ter essa atenção também muito grande com o meu corpo. Com aquilo que eu estou colocando nele, qual é o tecido que eu estou escolhendo, se está marcando demais, se está moldando demais o meu corpo. Porque não fica. Depende muito do tecido, depende muito da roupa, mas não fica, na grande maioria das vezes, elegante como a gente gostaria de ser. Né? Então tem que ter muita Sim. atenção para tudo isso. É entender, não é estar totalmente coberta, né? Fechada da cabeça aos pés, não é isso. É entender de proporção corporal. E é entender o que vai me valorizar e o que não vai. Legal. E começa numa mudança de mentalidade, né, Thaís? A mulher Exatamente. entendendo que realmente isso é importante, não é? Não é uma coisa assim desnecessária. A gente sabe que algumas pessoas, né,
Quando você... Eu vim passei por várias fases na minha vida, né? De muitos momentos de entender, de querer... de dar muito valor, na verdade, às coisas externas. Ao como o outro me vê, a sensação de querer ser aprovada, de querer ser avaliada, de querer ser vista, de querer ser notada. E a gente acaba colocando isso com intenção errada, no lugar errado. Então, a intenção de ser notada através de uma roupa mais justa, através do meu corpo, isso tem que ter uma atenção muito grande, porque quando eu entendo de identidade, qual é a minha identidade, quem eu sou, o meu valor, eu reconheço as minhas habilidades, como eu falei, aí eu já consigo pensar melhor nas minhas escolhas e parar de querer transferir essa responsabilidade de me posicionar bem simplesmente por ter um corpo legal e mostrar esse corpo. Então, vai muito dessa análise, desse entendimento, né? Que eu preciso me conhecer, me analisar e reconhecer a minha identidade, quem eu sou. E eu falo sempre, por ser cristã, não sei se todos que estão assistindo são cristãos, mas eu falo aqui não é de religião, mas é de identidade em quem me criou, em Cristo. Se eu reconheço quem me criou, da onde eu vim, quem eu sou, né, eu começo a buscar a aprovação só dos céus, não da terra. Então eu consigo parar de buscar a aprovação através do que eu visto, do meu corpo, e consigo colocar isso de forma intencional e estratégica para valorizar a minha essência. Legal, muito bom. Para quem está nos assistindo hoje, Thaís, né? Estou amando aqui as suas respostas, porque é algo assim que já abre a mente para realmente ter uma mudança, né, de mentalidade. Nosso público ele é bem misturado, né? Mas a maioria realmente são pessoas cristãs. E para quem está nos assistindo hoje, qual seria o primeiro passo prático para começar a melhorar a própria imagem? Os primeiros passos práticos. O primeiro ponto, que vai de encontro a tudo que nós falamos aqui durante esse tempo, é o autoconhecimento. É eu colocar no papel realmente o que eu gosto e o que eu não gosto. A gente consegue muitas vezes falar, poxa, eu não gosto disso, mas o que eu gosto de verdade? Será que o que eu hoje tenho escolhido é porque eu vejo o outro usar ou porque eu gosto mesmo? Então, é começar a analisar o que eu gosto, o que eu não gosto. Começar a identificar hoje no meu armário o que eu tenho vestido, por que eu estou vestido demais esse tipo de peça, por que isso se repete? Por que eu não dou a oportunidade de me vestir de uma forma diferente? E aí eu vou começar a buscar, através disso, referências de como eu gostaria de me vestir. Então, você vai pesquisar umas inspirações. Olha, eu gosto disso aqui, eu acho que isso aqui eu me identifico. E a partir dessas inspirações, você vai começar a buscar novas peças que pareçam com isso para você experimentar. E eu sempre falo que as lojas de departamento, elas são um ambiente incrível para você experimentar as peças que você nunca usou e começar a criar essa nova visão sobre você. Às vezes você está passeando, tem um tempinho livre, vai no shopping, entra numa loja dessas e experimenta algumas roupas que você nunca vestiu, mas você viu de inspiração na internet, você começa a provar e vê se você se sente bem. Porque é aquilo que eu falo, a gente está sempre no automático e vai sempre se vestindo da mesma forma, comprando as mesmas roupas. Tem gente que tem um guarda-roupa que parece da Mônica. Eu vesti tudo igual, todo aquele vestidinho vermelho, né? Ou então compra o mesmo modelo, só muda a cor. Ou então usa sempre as mesmas cores. Então, tem gente que só usa preto, tem gente que só usa branco, tem gente que só usa azul, enfim. Então, aproveita as lojas de departamento e começa a experimentar peças novas. Eu não vou comprar agora, mas eu já comecei a ver que fica diferente, que muda. E quando você for experimentar, a minha dica, vá com o rostinho maquiado, sabe? Se arruma o seu cabelo, porque isso faz diferença. Quando eu vou experimentar uma roupa que eu não tô me sentindo bem com o meu rosto, saí de casa com a cara lavada, cabelo bagunçado, você vai vestir a roupa, você não vai gostar da roupa. Você não vai gostar do conjunto, você vai se olhar no espelho e não vai achar legal. Então, se arruma bem, faz ali uma maquiagem básica, arruma o cabelo e vai provar a roupa lá no shopping quando você tiver um tempinho, estiver passando, tiver meia horinha ali disponível, veste uma calça que você nunca vestiu, veste uma camisa diferente. Poxa, você vai ver como faz diferença. Analisa o teu guarda-roupa, o que você tem lá, você precisa ter peças bases, você precisa ter calças de cores neutras para você combinar com outras camisas, partes de baixo que são neutras. Você precisa comprar peças que são com bom acabamento,
Não tô falando que tem que ser peça cara, não é isso, tá? A gente compra Sim. roupas incríveis em lojas de departamento. Mas você tem que olhar o acabamento das costuras, o aviamento, os botões, o zíper. Olha as marcações, vê como é que essa peça cai no seu corpo. Isso são pontos importantes para começar a alinhar a sua imagem. Então, são detalhes. E uma outra coisa muito importante, muito simples, que não vai precisar você nem sair de casa, é você cuidar do seu rosto, fazer uma boa skincare, fazer uma maquiagem todos os dias, nem que seja para passar um protetor solar com cor, um blushzinho, um batom, você já tá diferente. E arrumar o cabelo, lavar o cabelo, arrumar o cabelo, isso aí já vai fazer diferença na tua vida. Com certeza. Sair de casa com roupa passada, sair de casa com a roupa limpa, passar um perfume, escovar o dente. O básico, gente, o básico bem feito já é 50% da tua imagem. É isso. Legal. Minha querida Thaís, se você pudesse dizer uma única frase para toda mulher que luta com a autoestima, qual que seria? Nossa, só uma frase não dá, eu tenho que falar muita coisa. Mas eu vou falar para você que luta com autoestima, tem autoestima baixa, para de ouvir a voz dos outros e começa a buscar a voz daquele que realmente te criou e sabe quem você é. Então, você é uma mulher incrível, amada, você é uma joia preciosa, como a palavra fala, que a mulher virtuosa, a mulher, ela é mais preciosa do que o seu valor é muito maior, excede o de rubis. Então, começa a falar palavras positivas a seu respeito, começa a buscar coisas boas e olhar no espelho e falar quem você é, falar coisas boas a seu respeito, isso já muda tudo, porque a palavra tem o poder de dar vida, né? E quando a gente está com a autoestima baixa, é porque a gente está matando os nossos valores, a nossa jornada, a nossa experiência. Então, começa a dar vida para isso, valorizar quem você é. Eu não consigo falar só uma palavra, eu falar várias coisas, mas é isso, sabe? Começa a partir daí. Começa a mudar a forma que você se olha, a forma que você fala sobre você. E muitas coisas já vão mudar a partir disso. Amém, nossa, uau, amei a nossa conversa, Thaís. Quero te agradecer, minha querida. Chegamos aqui ao final, né, desse momento maravilhoso com você. E eu quero agradecer em meu nome, em nome da agência, pela sua participação. Dizer que você é uma mulher muito especial, que tem feito realmente a diferença nesta geração, né, nesse tempo, e com toda certeza através das pessoas que passam pela sua vida. Muito obrigada mesmo por tudo que você compartilhou aqui. Óbvio que pelo tempo ser curtinho não dá para a gente, né, falar muita coisa, mas eu acredito que um pouco que foi dito vai se tornar muito para aqueles que estão nos ouvindo. E a nossa eterna gratidão pela sua participação, por esse momento tão especial que você tornou, viu? A nossa primeira convidada aí, abrilhantando o nosso programa. Nós estamos muito felizes mesmo, minha querida. Muito obrigada. Fico muito feliz, de verdade. Muito feliz em poder participar. É uma honra, né, estar aqui com vocês, esse convite. E eu espero que tenha agregado algo na vida de cada uma aqui. E vou deixar um convite para vocês irem lá no meu Instagram, me seguirem. Isso. Thaís Costa. Depois, se puderem escrever aí nos comentários. E vou estar lá para tirar as dúvidas de vocês. Foi um prazer. Muito obrigada. Receba aí o nosso beijo, nosso abraço, viu? Muito obrigada. Beijo também. Até a próxima, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.